Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde aos que nos acompanham pelo Facebook. Sempre uma alegria receber os irmãos nessa casa. Mais uma tarde de trabalho, de quarta-feira. E lembrando que estamos funcionando normalmente durante esse período de verão. Nas quartas, como hoje, às 16 horas. Sábados, às 16 horas também. E nas segundas-feiras, às 20 horas, temos aquele trabalho de palestra dialogada também acontecendo normalmente. Nos dias de trabalho, nesses que eu mencionei, também os trabalhos de passe acontecendo após a palestra e o trabalho de atendimento fraterno também. Aquelas pessoas que desejam conversar, às vezes desabafar, comentar algum assunto, perguntar algo. Nós temos esse trabalho à disposição. Quem tiver interesse, então, no atendimento fraterno, é só falar com nossas recepcionistas, que será encaminhado para a pessoa que vai lhe atender. É uma conversa sigilosa, e aí a gente conversa aqueles assuntos que às vezes a gente não tem liberdade ou não se sente à vontade, às vezes até para comentar em casa, com um familiar ou com um amigo. Então aqui na Casa Espírita os irmãos vão encontrar esse trabalho, né? Essa conversa amiga, fraterna, certo? De orientação e enfim, às vezes a gente quer desabafar algo, alguma coisa, não tem com quem, aqui na Casa Espírita tem, certo? Dito isso, então vamos dar início ao nosso trabalho dessa tarde. Convido a todos então a elevarmos o pensamento a Deus, a serenar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também, deixando as nossas preocupações, a nossa vida diária lá fora, para que a gente possa se concentrar no trabalho agora que vai ser desenvolvido aqui nesse ambiente já tão amorosamente preparado pelos mentores espirituais dessa casa para nos receber. Nós temos a certeza que quando aqui chegamos, os mentores espirituais já sabem o que precisamos para o dia de hoje, de formas que já estamos sendo atendidos, todos nós, inclusive o dirigente, o palestrante, também já está sendo apoiado pela espiritualidade amiga, pela espiritualidade mentora, e assim nós vamos concentrando a nossa atenção para nos beneficiarmos desse bálsamo de energias salutares que já estamos recebendo nessa tarde. E assim então, com a permissão de Deus e com a bênção do nosso Mestre Jesus, vamos dar início no trabalho desta tarde. Hoje quem vai conduzir a palestra é a nossa irmã Jane Macedo, e o tema que ela vai falar já está exposto aqui: o trabalho como instrumento de evolução. Então, a palavra a Jane. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que possamos aproveitar bem esses instantes em que vamos estar reunidos aqui. Boa tarde também a todos os amigos que nos assistem pelo Facebook. Hoje nós iremos falar sobre o trabalho. Quem já estudou as leis morais aqui na Casa Espírita sabe que uma das leis é a lei do trabalho. Então, nós vamos hoje refletir um pouquinho de forma mais profunda sobre esse tema, que ele é tão importante nas nossas vidas. E muitas vezes o tema trabalho ele é pouco compreendido, A gente não consegue entender muito bem qual a dimensão espiritual desta lei do trabalho. Então é sobre isso que nós vamos conversar, sobre a lei do trabalho
como um instrumento de evolução. Quando nós pensamos em trabalho, quando a gente fala em trabalho, é muito comum, é normal, a gente associar o trabalho ao esforço físico, aquela obrigação diária que nós temos, a busca pela nossa subsistência material. Mas, à luz da doutrina espírita, o trabalho vai um pouco além. E ele tem um significado muito mais amplo, muito mais elevado. Para a doutrina espírita, eu trouxe ali a lâmina, o trabalho é uma lei divina. Ele é uma oportunidade de aprendizado. E ele é uma ferramenta essencial para o aprendizado e a evolução do espírito. Então, através da doutrina espírita, nós vamos ter esse entendimento que trabalhar não é apenas nós produzirmos ou cumprirmos determinadas tarefas, mas é também nós desenvolvermos virtudes, nós vencermos limitações, servirmos ao nosso próximo e colaborarmos com a obra do Criador. Tudo isso é possível através do trabalho. Mas como assim desenvolver virtudes, não é? Através do trabalho. Quem de nós no trabalho já não teve um colega difícil? Se a gente não precisou desenvolver virtudes, desenvolver a paciência, desenvolver a tolerância, né? A questão da responsabilidade também. Quantas virtudes a gente desenvolve através do trabalho, não é mesmo? Em todas as fases da nossa existência, seja aqui, ocupando o corpo físico como espíritos encarnados, ou seja, no plano espiritual, como espíritos, o trabalho sempre vai se apresentar como um meio de disciplina e de crescimento interior. Nós temos lá no Livro dos Espíritos a pergunta número 675. Esta pergunta nos diz o seguinte: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? E a resposta que os Espíritos deram a Kardec: não. O Espírito trabalha como o corpo. Toda a ocupação útil é um trabalho. Então não é só o corpo que trabalha, o nosso espírito também trabalha. Então, através desta resposta dos Espíritos, fica claro para nós que nós trabalhamos, como eu já disse, tanto como encarnados como desencarnados. O trabalho, ele sempre vai ser uma constante na nossa existência. Antigamente, quando a gente não tinha conhecimento da doutrina espírita, e quando um conhecido nosso ou um familiar desencarnava, muitas vezes após uma longa doença, um período de muitos sofrimentos, nós costumávamos dizer: finalmente descansou. Não é mesmo? Descansou. Então, nós espíritas sabemos que não é assim. Não tem esse descanso eterno. Porque nós temos autores espirituais como o André Luiz, o Manuel Filomeno de Miranda, o Humberto de Campos e muitos outros desses autores que nos trazem relatos que não é bem assim.
que não existe isso de tu ficar, né, desencarnar e ficar descansando eternamente. Nós desencarnamos e continuamos trabalhando no plano espiritual. Lá na obra Nosso Lar, para quem já leu, a gente vai ver que o André Luiz, após o desencarne e após ficar um período naquelas regiões umbralinas mais densas, ele é recolhido à colônia Nosso Lar. E quando ele chega lá nessa colônia, ele ainda revestido por aquela persona do médico, ele quer continuar trabalhando como médico. Só que ele não tinha preparo para trabalhar como médico desencarnado, né? Apesar de ter sido médico aqui na sua última existência. E aí ele acaba tendo esse entendimento. Ele vê que ele não tem mais condições realmente de fazer aquele trabalho que ele fazia aqui. E como fala a questão do Livro dos Espíritos que a gente citou aqui, que trabalho é toda ocupação útil, o André Luiz acaba adquirindo esta compreensão e ele vai trabalhar onde? Vai trabalhar lá nas câmaras de retificação, né, acolhendo e ajudando aqueles espíritos recém-desencarnados, bem como outras tarefas que não tinham relação com a medicina. Então, como nós dissemos, o trabalho, ele faz parte da nossa existência desde os nossos primórdios, como espíritos encarnados aqui no planeta Terra, né? Naquela época ali, como mostra a foto, em que a gente buscava garantir a nossa sobrevivência, né? Trabalhando através da caça, produzindo ferramentas. E também nós podemos observar o trabalho nos reinos da natureza. As plantas, né? As plantas trabalham produzindo a fotossíntese e desta forma elas contribuem para a qualidade do ar que nós respiramos. Tem mais alguns exemplos aqui de trabalho. As abelhas que produzem o mel, coisa boa o mel, né? Dá para acreditar que um bichinho tão pequenininho faz essa delícia que é o mel. O bicho da seda, também, né? Tão pequenininho, produzindo também, trabalhando para produzir um tecido, né? Roupas que nós usamos. Nós temos os pássaros, que levam sementes de um lugar para outro. Volta e meia quem tem quintal, não aparece uma plantinha do nada. Mas eu não plantei isso aqui? Como é que apareceu essa planta aqui no meu pátio? De onde que ela veio? Né? São os pássaros trabalhando. Nós temos também os cães. Quando a gente vê na TV essas notícias de grandes tragédias, quase sempre tem ali os cães trabalhando, ajudando nos resgates, né? Também temos os cães guias que trabalham, né, conduzindo os deficientes visuais, e tem cães também que auxiliam crianças autistas, crianças com outras deficiências, crianças e adultos diabéticos, né? Eles são treinados para reconhecer quando a glicose está baixa e avisar e alertar. Então, também os cães. Temos os pássaros, né, que constroem os seus ninhos também, né, que também é um trabalho muito interessante se a gente observar a arquitetura, né, que cada um deles prepara um ninho diferente. Os animais, a natureza, que ainda trabalham em busca do seu alimento, né? Que caçam, não deixa de ser um trabalho também. Mas é claro que esse trabalho dos animais é totalmente diferente do trabalho humano. E fazendo uma analogia com esse tema, então, a Joana de Ângeles, no livro
Estudos Espíritas, ela nos diz o seguinte a respeito desse trabalho dos animais. Muito diferente da força aplicada pelo animal, o trabalho no homem objetiva a transformação para melhor das condições e do meio onde se encontra situado, desdobrando a capacidade criativa, de modo a atingir as altas expressões da beleza e da imortalidade, libertando-se paulatinamente das formas grosseiras e primárias em que transita para atingir a plenitude da perfeição. O movimento e o esforço a que são conduzidos os animais e que por generalização passam a ser denominados trabalho, constituem atividade de repetição, motivada pelo instinto de conservação da vida, sem as resultantes realizações criadoras que facultam o aprimoramento, o progresso, a beleza inerentes ao ser humano. Então é um trabalho diferente do trabalho do humano. Enquanto os animais agem para prover a subsistência imediata, o homem trabalha criando, desenvolvendo as funções da inteligência que o agigantam, conseguindo meios e recursos novos para a aplicação na faina de fazê-lo progredir. Então, mas não deixa de ser um trabalho, né? Mas fica claro aqui que a diferença que existe entre o trabalho humano e o trabalho do animal, bem como o trabalho no mundo espiritual. Muitas vezes nós achamos, por inúmeras questões, né, acabamos nos acomodando e achamos que não temos condições de trabalhar. Muitos preferem viver de pequenos auxílios, mendigando, dependendo muitas vezes de terceiros para a sua subsistência, mesmo tendo saúde e tendo todas as condições para ganhar a vida de forma digna. Quando estas pessoas agem desta forma, estão perdendo uma excelente oportunidade de evoluírem, porque eles não estão fazendo bom uso do corpo perfeito e da saúde que eles têm, para usar esse corpo como um instrumento de trabalho e evolução. E no momento que perdem esta oportunidade, pode ser que em outra existência não tenham uma saúde tão boa. Pode ser que venham a ter uma saúde deficitária, né? Porque não fez nesta vida aqui um bom uso daquela aparelhagem saudável que tinha. Nós temos também o exemplo de inúmeros irmãos que têm o espírito preso a um corpo atrofiado, a um corpo limitado, com inúmeras dificuldades. E mesmo assim, mesmo com todas essas dificuldades, eles não deixam de trabalhar. Eu já falei aqui em outros trabalhos do Jerônimo Mendonça, né, que ele era conhecido como o gigante deitado. Jerônimo Mendonça era um palestrante espírita. Ele ficou cego e tetraplégico. E ele era transportado em cima de uma maca, fazendo palestras pelo Brasil inteiro, inclusive aqui em Porto Alegre. Né? Ele viajava por todo o Brasil fazendo palestra. E mesmo com esta condição, em cima de uma maca, ele conseguiu fundar uma gráfica espírita, a gráfica Caibá Schutel, e mais 2 centros espíritas, com todas essas limitações do corpo físico. Nós temos o Chico Xavier, né, que todos nós conhecemos todos os problemas de saúde que o Chico tinha, e trabalhava, né, dia e noite. Quando terminava os seus trabalhos de atender o público, ia para comunidades, né, atender as pessoas, levar alimentos. Temos o Divaldo, né, também
O Divaldo já sempre teve problemas de saúde, mas no final da sua existência aqui no corpo físico, esses trabalhos foram acentuados, ele tinha muitas dores, né? Muitas vezes precisava usar uma cadeira de rodas e também nunca deixou de trabalhar. E agora, com o advento das redes sociais, nós temos o conhecimento de muitos irmãos que têm essas deficiências e não se acomodam por causa das limitações que o corpo físico, né, lhes impõe. E ao contrário, eles buscam superar essas dificuldades através do trabalho. Tem um rapaz, se vocês procurarem nas redes sociais, chamado Marcos Rossi. Ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Ele trabalha como palestrante, escritor, casou, tem 2 filhos, faz natação, faz musculação, faz inúmeras atividades, né? E não aceita o papel de coitadinho. Agora eu estava vendo, há umas semanas atrás, não sei para quem gosta de automobilismo, ele participou de uma prova chamada Rally dos Sertões, que é uma prova super difícil, porque conseguiram fazer um carro adaptado para ele poder dirigir. E ele dirige e participou dessa prova. Então é um grande exemplo de superação, porque nós muitas vezes temos um corpo perfeito e temos preguiça de fazer uma atividade física. Ah não, hoje eu não vou fazer caminhada, eu não vou na academia porque está muito calor. Hoje não vou porque está chovendo. Hoje eu não vou porque está muito frio. Não é? A gente tem um corpo perfeitinho, a gente enxerga, tem braço, tem perna, tem tudo. Esse rapaz não tem nada, ele está lá fazendo musculação e está lá treinando. E como ele, como Marcos Rossi, nós temos outro também atleta, chamado Fernando Fernandes. Esse eu acho que é bem conhecido de vocês, porque ele trabalhava como apresentador de TV. Ele tinha uma vida saudável, um corpo perfeito, se envolveu em um acidente de trânsito e também ficou paraplégico. Também é apresentador, trabalha, casou, tem filhos, é atleta desses esportes radicais, né? Ele nunca se acomodou. E quando tem as Paralimpíadas, a gente não assiste também aqueles atletas, né, ganhando as suas medalhas ali, né, praticando esporte, trabalhando. Então estes são exemplos de pessoas que nos mostram que mesmo com as limitações do corpo físico, é possível trabalhar e ser útil. Nós temos o físico, eu não sei como é que pronuncia, tá, gente? Acho que é Stephen Hawking, uma coisa assim. Ele é reconhecido como um dos mais renomados cientistas do nosso século. Ele foi doutor em cosmologia e ele foi professor emérito na Faculdade de Cambridge, um posto que foi ocupado por nada mais, nada menos que Isaac Newton. Eu quis trazer para vocês esses casos dessas pessoas e essas situações para que nós possamos entender que o trabalho, ele não é um castigo. Muitas pessoas pensam isso, que o trabalho é um castigo, mas não é. O trabalho, ele é uma ferramenta valiosa que nós temos para acelerar o nosso processo evolutivo. E nós podemos, devemos aceitar todas as vezes que nós somos chamados a trabalhar para contribuir na sociedade onde nós estamos inseridos. E eu vou pegar aqui um exemplo de nós na Casa Espírita. Muitas vezes nós somos chamados, nós como trabalhadores, como frequentadores, somos chamados a contribuir na Casa Espírita onde a gente frequenta, né? Seja nos grupos de estudos, seja lá preparando a refeição das crianças, seja dobrando a roupa ali no roupeirinho, né? Seja na recepção do público, seja para vir aqui em cima e fazer uma palestra, enfim, em qualquer área. O que não falta no centro espírita é trabalho. E aí nós respondemos, não estou preparado, quero estudar. E aí a gente fica na Casa Espírita 20 anos estudando, 30 anos no grupo de estudos. E a gente esquece que há muitas encarnações nós estamos sendo chamados por Jesus.
para trabalharmos na vinha dele. E mais uma vez, quando a gente recusa o trabalho, a gente está recusando esse convite do Cristo. E estamos perdendo esta oportunidade valiosa de crescer e de evoluir. E por falar em Jesus, nós temos nele. Nós temos na imagem do Cristo um dos mais belos exemplos de trabalho, não é mesmo? Jesus, ele nos disse que ele não veio para ser servido. Ele nos disse que veio para servir. E a respeito desse trabalho do Cristo, ainda nesse mesmo livro aqui que eu falei para vocês, a Joana também traz um comentário. Olha o que a Joana diz a respeito. Trabalho em Jesus, fazendo-se carpinteiro e dedicando-se à profissão na elevada companhia de José. O mestre laborava ativamente, ensinando com o exemplo o respeito ao trabalho como dever primeiro para a manutenção e preservação da vida, mediante a atividade honrada. Em todo o seu ministério de amor e abnegação, tem relevante papel, verdadeiro trabalho de autodoação, até o sacrifício da própria vida, sem paralelo em toda a história. Seus discípulos, a posteriori, fizeram do trabalho expressão de dignificação, tornando-se escravos do Senhor e servos de todos, oferecendo o trabalho das próprias mãos para a subsistência orgânica, enquanto se afadigavam na sementeira de luz. Então, já nos conduzindo para o final dessa conversa, eu desejo que cada um de nós possa sair daqui hoje levando esta reflexão, tendo o trabalho como um instrumento de evolução e tendo o Cristo como inspiração, e que possamos trabalhar para um dia nós termos condições de habitar mundos felizes, onde lá nesses mundos o trabalho, ele não é uma imposição, ele é uma conquista do homem livre, que já aprendeu a agir no bem incansavelmente, servindo sem cessar. Muito obrigada pela atenção de vocês e devolvo a palavra agora para o Alessandro, que vai nos conduzir para o final do nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Jane. Fizeste um excelente trabalho nos esclarecendo hoje, nessa exposição de hoje. Coisa boa trabalhar, coisa boa que temos trabalho. Como disse a Jane, aqui na Casa Espírita a gente tem muito trabalho. Quem quiser dedicar um pouquinho do seu tempo para nos ajudar aqui, nos procure, venha conversar com a gente, que a gente tem bastante trabalho gratificante para se fazer nessa casa, né? Às vezes a gente ouve assim, quando eu me aposentar eu vou trabalhar na Casa Espírita. Dá para fazer as duas coisas, dá para ter o trabalho lá fora que traz o nosso sustento, né? E também dá para dedicar um pouquinho do tempo para trabalhar na Casa Espírita. Tenho certeza que os que trabalham aqui trabalham fora na sua profissão até com mais afinco, com mais amor, porque são estimulados aqui pela Casa Espírita também com esse entendimento diferenciado que a doutrina espírita nos traz sobre o trabalho. Muito bem, então dando continuidade
ao trabalho da tarde. Convido nossos médios aplicadores de passe para aplicar o passe. Podem se posicionar. Enquanto os irmãos se posicionam, nós vamos manter as nossas vibrações elevadas, os nossos pensamentos elevados, pensando em Jesus, pensando em Deus, se conectando mais intimamente agora com a espiritualidade, com os mentores espirituais dessa casa. E assim, primeiramente vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer por pudermos chegar até aqui nesta tarde e participar desse trabalho maravilhoso que vivenciamos nessa tarde. Sim, porque mesmo quem está sentado ouvindo a palestra está trabalhando também, está trabalhando mentalmente, mantendo as suas vibrações elevadas, né? Mantendo o foco na palestra, para que a gente se esclareça mais e mais, e assim elevamos a nossa vibração como um todo, e compomos essa egrégora que faz a casa espírita, essa egrégora de luz, de paz e de amor, que é fruto, então, resultado do trabalho de todos que estão aqui nesta tarde. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que recebemos. Vamos lembrar também daqueles que ficaram em casa, daqueles que não puderam chegar por algum motivo aqui nesta tarde de hoje, mas que trazemos eles em pensamento, pedindo aos benfeitores espirituais que esses irmãos também sejam visitados, sejam acolhidos e recebam esses influxos de paz e de amor da mesma forma que recebemos aqui nesta tarde. Em especial aqueles que estão doentes, que sofrem por algum motivo, seja dores do corpo físico ou as dores da alma, que normalmente costumam até serem mais doloridas. A esses irmãos necessitados, que sejam consolados e a sua coragem seja renovada, para que eles também lutem com todas as forças que eles dispõem, vencendo todas as dificuldades, livrando-se das angústias, das inseguranças, enfim, das mazelas que os perturbam. Possam os benfeitores espirituais estarem com eles neste momento e fazendo-os sentindo melhor e com força para transpor as dificuldades todas. Mais uma vez, então, agradecemos a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais que estiveram conosco nessa tarde. Que os nossos anjos de guarda permaneçam conosco, nos intuindo, nos guiando e iluminando os caminhos por onde vamos passar ainda nessa nossa missão terrestre. E nós, assim, fortalecidos, confortados, que possamos retornar aos nossos lares em paz e em segurança, espalhando essa luz do Cristo a todos os que assim nos rodeiam. Que assim seja. Assim estamos encerrando o trabalho desta tarde. Desejamos uma boa tarde a todos e esperamos vê-los em breve, numa próxima oportunidade. Uma boa tarde a todos e boa tarde também aos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais. Fiquem com Deus.